E aí, galerinha, professor Hilton Almeida, curso Metatextual. Vamos seguir a nossa saga relacionada ao desafio das 21 semanas de redação. Meus amores, só relembrando que para vocês participarem, vocês precisam primeiramente seguir o Metatextual, tirar foto de vocês fazendo a redação, marcarem o Metatextual lá nos stories de vocês, mandarem para o meu e-mail, tá? professorhiltonalmeida@gmail.com. E os 5 primeiros que mandarem terão a sua redação gratuitamente corrigida por mim, beleza? Então vamos dar sequência. Pessoal, já estamos no nosso 5º tema, tá? De 21, já estamos no nosso 5º. E hoje nós vamos falar sobre os desafios relacionados à garantia dos direitos da população idosa no Brasil. Desta vez eu quero fazer uma aula mais objetiva para vocês terem exatamente as informações necessárias para usarem no desenvolvimento de vocês em relação à argumentação, em relação à discussão, tá ok? Para isso eu preciso trazer algumas informações importantíssimas, como marcos legais internacionais e nacionais. Primeiramente internacionais, a ONU já preconizava a respeito dos direitos dos idosos. Em 1982 aconteceu a primeira Assembleia Geral sobre Envelhecimento, que foi em Viena, na Áustria. Falava sobre o Plano Internacional para Idosos. Lá na década de 80, o objetivo era discutir a independência dos idosos, a promoção da independência dos idosos. O Estatuto do Idoso fala também sobre essa questão da autonomia, da independência desse idoso. Em 2002, a segunda Assembleia, que já foi agora em Madrid, na Espanha, o objetivo era falar sobre políticas e práticas para proteger esse potencial do envelhecimento. Por que o potencial do envelhecimento, pessoal? É um mercado consumidor muito grande, de turismo, de aquisição de objetos, de dança, de arte, de música, enfim. É um potencial muito grande e precisa haver exatamente políticas voltadas para isso. Marcos nacionais. O nosso maior referencial é a Constituição de 88, a nossa Constituição Federal, em que seu artigo 1º fala sobre a dignidade humana como fundamento. Se a gente pegar a dignidade humana, a gente pode falar sobre qualquer pessoa, sobre qualquer faixa etária. Mas aí dá pra gente encaixar tranquilamente idoso. No artigo 3º, destaquei ali em negrito a palavra idade exatamente porque o objetivo é promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Meus amores, se vocês usarem este artigo aqui para vários temas, dá para encaixar tranquilamente, porque nós estamos falando de uma abrangência de pessoas, de etnias, de grupos, enfim, tá? O artigo 229 é muito utilizado quando há responsabilidade sobre pais em relação a filhos. Mas aqui a gente pode destacar também a responsabilidade de filhos em relação a pais. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice. Dever, não é direito, é dever. Carência ou enfermidade. Se esse filho não tiver condições, a responsabilidade recai sobre o Estado. O artigo 230, a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. Aqui já é a responsabilidade conjunta, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Em 1994, ocorreu a Política Nacional do Idoso, com essa Lei 8.842, e mais recente, em 2003, o Estatuto do Idoso, que trouxe realmente muitos benefícios. Houve vários avanços em relação a legislações, em relação à garantia dos direitos aos idosos. E aqui destacando o artigo 4º, que ele é muito abrangente. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência. Essa negligência ela pode ser tanto do Estado, quanto da sociedade, quanto da família. Discriminação, idem. Violência, crueldade ou opressão e todo atentado aos seus direitos, quaisquer direitos, por ação ou omissão,
será punido na forma da lei. E aí essa punição ela vai depender exatamente do enquadramento legal, beleza? O Plano Nacional de Desenvolvimento de 2015 já sinalizava a população idosa com 29 milhões do 384 mil pessoas, ou seja, uma representação de 14,3%. E qual é a explicação para essa expectativa de vida, para esse aumento de expectativa de vida? Pessoal, avanço da medicina, que vocês podem usar também como enumeração na introdução de vocês, a vacina, a questão de acesso à saúde, a democratização da saúde. Embora a gente esculhambe e fale mal do SUS, mas o nosso atendimento de serviço de saúde, ele é público, ele é gratuito. Então, isso tem ajudado também a população brasileira a envelhecer de forma mais digna, tá? Um pouco mais digna. É claro que muita coisa ainda tem que melhorar, tem que mudar, e isso mas a gente precisa também dizer que todas essas ações, por exemplo, em relação ao saneamento básico, mas Hilton, 50% da população brasileira não tem acesso a saneamento básico. Beleza, mas a outra metade tem acesso e isso tem ajudado também ao processo de envelhecimento, tá? Estimativa do IBGE aponta que em 2030 o número de idosos será maior que o número de pessoas de 0 a 14 anos. Os idosos chegarão a 41,5 milhões, ou seja, 18% da população, e as crianças serão 39,2 milhões, 17,6% da população. Em pouco tempo, o Brasil envelheceu muito rápido. E há uma projeção, em pouco tempo, 2025, 2030, está bem aí, daqui a 10 anos, a gente vai ter um número muito grande de pessoas idosas, na faixa de 60 anos para cima. Aí a gente tem que analisar, a gente precisa questionar se esses direitos eles estão sendo realmente respeitados, se eles estão sendo cumpridos. E eu vou elencar aqui para vocês alguns direitos que já são assegurados pela Constituição, pelo Estatuto do Idoso, que vão dar exatamente suporte argumentativo para vocês. E eu trouxe aqui essa imagem bonitinha, ó, tá? Etnias diferentes, tá? Todo mundo feliz, aparentemente saudável. Mas nem todos os brasileiros vivem com essa expressividade, vivem nesta modalidade. Muitos ainda padecem de morar em lugares não muito salubres, não muito adequados, não muito dignos, tá? Dignidade. A dignidade em relação ao atendimento médico hospitalar, a dignidade em relação à segurança pública, dignidade em relação à cultura, a lazer, a esporte, enfim. Isso aqui, pessoal, é para mostrar o que é o objetivo. E aí a gente trabalha exatamente que muitos, uma parcela significativa, não tem exatamente essa dignidade. Isso vai servir como argumento. Outro direito, a alimentação. Ó, imagem bonitinha, uma senhora, cabelinho branquinho, tá, com salada. Mas muitos brasileiros, a gente pode pegar um dado estatístico que vocês podem usar na redação de vocês sem problema nenhum, que aproximadamente 50 milhões de brasileiros vivem com menos de R$400 por mês. É muita gente que não tem a oportunidade de comer bem, de se alimentar bem. E isso, pessoal, é uma falha do Estado. Isso é uma falha do Estado quando não promove uma igualdade social, tá? Direitos relacionados à saúde. Olha que legal, que imagem legal. Um idoso sentado, um hospital organizado, médico lá, enfermeira, ou médico assistente, sei lá. Todo mundo bonitinho. Na prática, o que a gente observa? Demora em realização de consultas, exames, cirurgias, não há vaga, não há leitos em muitos hospitais, idosos jogados em corredores. Entenderam a realidade? O que eu estou trazendo para vocês como linha argumentativa? Vocês vão trazer essas partes negativas para o desenvolvimento de vocês, para que a gente possa solucionar, é óbvio. Direitos ainda, ó, previdência, todo mundo na filazinha lá, previdência social para receber a sua aposentadoria.
para receber a sua pensão, ou, enfim, ter os seus direitos econômicos, tá? O que a gente pode colocar se vocês falarem sobre previdência social no desenvolvimento de vocês? A burocracia que é para aposentar, tá? A falta de conhecimento de muitos idosos em relação aos seus próprios direitos em relação à aposentadoria, perda salarial, trabalhava, ganhava, sei lá, 5 mil reais e quando vai se aposentar há uma redução desse valor. A falta de conhecimento, 5 mil reais é uma parcela pequena. O salário mínimo, quem é que vai ter direito a esse salário mínimo? Enfim, buscar mostrar que há uma demora, não é tão simples, sempre tem trabalhadores que já passaram da idade de trabalhar, de se aposentar, estão na idade de se aposentar, e ainda não conseguiram em função da forte burocracia para realização dessa aposentadoria. A assistência social é um outro direito, tá, pessoal? Olha só, uma oficina aqui, tá? A Casa do Idoso. Vocês sabiam que os municípios devem ter um local específico para promoção exatamente cultural, artística desses idosos, para entretenimento, mas muitos municípios não têm esse lugar específico para os idosos terem esse momento de vivência, de integração social. O que é que a maioria fica? Em casa, tá? Solidão, depressão, acontece muito porque acha que deixou de ser útil para a sociedade, para a família. A habitação. Vocês sabiam que que o idoso ele tem direito a prioridade, na verdade, a prioridade em relação às casas que são destinadas pelo governo, tá? Essa de a Minha Casa Minha Vida, tá? Então, os idosos eles têm um percentual, se não me engano, são 3 ou 5% das casas ou apartamentos que são direcionados para a população de baixa renda, eles têm prioridade, eles têm um percentual que é destinado exatamente para eles. Mas o que acontece? Há uma demora também muito grande para construir essas casas, para construir esses apartamentos, ficando esses idosos muitas vezes morando em palafitas, em situações de risco, tá? Morros, colocando em risco a sua saúde, tá? Sua vida. Transporte. O idoso ele tem direito a transporte livre, a passe livre na sua cidade. E tem direito também a viajar, tá, de ônibus. Ele não tem direito para viajar de avião de graça, tá? Nem tem desconto também. Ele tem prioridade, mas ele não tem direito a viajar de avião de graça. Mas vocês sabiam que ele pode viajar de ônibus pelo país todo se ele quiser? Qual é o grande problema? São 2 vagas reservadas para idosos nos ônibus interestaduais. E, infelizmente, esses idosos eles têm muita dificuldade de conseguirem essa vaga. Normalmente, as empresas dizem que aquelas vagas já foram preenchidas. E como há uma falha na fiscalização, muitas vezes essa vaga ela não é cedida pelo direito, ela é vendida para outra pessoa, tá? Em relação ao transporte urbano, observem aqui o degrau alto, a senhora com dificuldade para subir. Então, não há uma adequação. O espaço urbano não está adequado. Então, os ônibus eles precisam se adequar, ou as paradas de ônibus precisam se adequar à altura, esse degrau aqui. Muitos idosos acabam se acidentando, caem desse degrau, não conseguem, porque não tem a mesma mobilidade, a mesma flexibilidade. Hilton, ela está numa faixa de pedestres, mas coitada, dá para perceber que ela está se esforçando para andar rápido, para correr, enquanto os carros estão aqui se aproximando. Mesmo sendo uma faixa, teria que ter ou um tempo maior para esses idosos, tá? Ou uma passarela. Já estou dando para vocês aí uma proposta de intervenção, a construção de passarelas, para que esses idosos possam fazer a travessia de forma mais segura. Dadas essas informações, nem entrei na questão de violência, tá? Que a gente pode até trabalhar isso aí. O questionamento que a gente faz, mas por que esses direitos não são amplamente respeitados? Por que esses direitos dos idosos
estão lá, está na Constituição, está no Estatuto do Idoso, está na Conferência Internacional da última agora em Madrid. E por que, da ONU, tá? Por que o idoso ele ainda sofre com tudo isso? A gente vai levantar algumas hipóteses. Uma ainda, infelizmente, são limitadas políticas públicas. Embora a gente tenha aí o Conselho Nacional de Justiça, embora a gente tenha aí órgãos relacionados à proteção do idoso, a gente tem a delegacia do idoso, nós temos a vara da justiça relacionada ao idoso, mas ainda assim a gente percebe uma morosidade do Estado. Por exemplo, vamos adequar a questão dos espaços urbanos. Esses espaços urbanos que devem ser a prioridade, deve ser a atuação dos gestores ou prefeitos ou governadores. Não há uma prioridade sobre isso, tá? Então, calçadas desniveladas, despadronizadas, a falta de faixa de pedestre, a falta de passarelas, a falta de semáforos para que eles possam fazer uma travessia, enfim, os espaços urbanos ainda não adequados, e isso é responsabilidade do Estado, tá? De políticas públicas. A gente falou sobre a saúde, tá? Demora a marcação de consultas, de realização de exames, limitadas às políticas públicas. Vocês podem encaixar isso aqui lá no desenvolvimento de vocês. Argumento 2, sensação de impunidade. Mas por que sensação de impunidade? Vamos pensar em violência doméstica. Se vocês falaram sobre violência doméstica, que muitos idosos sofrem nas mãos de parentes mesmo, de filhos, filhas, de netos, de cuidadores, eles sofrem violência ou violência física, espancar mesmo, ou a negligência de não dar uma alimentação correta, ou de não dar o remédio de maneira correta, ou ficar com o dinheiro da aposentadoria. Tudo isso é sensação de impunidade. Por quê? Porque esse idoso ele não vai ter. Normalmente ele não tem coragem de denunciar, se for parente, ele sofre ameaças também, então fica muito mais complexo, e o Estado não tem como fazer uma investigação porque ele não sabe o que está acontecendo nos lares, nas casas das pessoas, tá? Então tem que haver um estímulo aí a denúncias, tá? Vizinhos, o Estado fazer campanhas falando sobre a denúncia, enfim, tem que estabelecer situações. A sensação de impunidade também a gente pode colocar essa questão da passagem interestadual, ou interestaduais, que normalmente esses idosos eles têm extrema dificuldade de conseguirem uma passagem nessa categoria, e é direito deles, tá? A gente está falando apenas de direito. Se vocês usarem sensação de impunidade, tem que ser para situações de crime, tá? Crime mesmo, que essas pessoas vão ser punidas. Não, Hilton, eu não quero falar sobre sensação de impunidade. Então fala sobre desrespeito mesmo. Só a falta de respeito, a falta de sensibilidade. Quando, por exemplo, ocupa uma vaga, uma pessoa normal, ocupa uma vaga de estacionamento que é para um idoso. Isso é desrespeito, tá? Quando esse idoso que tem direito a meia entrada no cinema ou no teatro, não é permitido a ele, diz que não tem mais vaga. Isso é um desrespeito, isso é uma afronta a um direito pré-estabelecido. Vocês vão escolher aí quais argumentos podem utilizar. Para introdução, dar que dica para vocês de filmes, tá? Filme aqui muito massa, tá? Gran Torino. Filme estrelado e dirigido por Clint Eastwood. Mostra um idoso aposentado e infeliz. Realidade de muitos idosos, tá? Que mora sozinho e não tem um apoio da família em um controverso momento de sua vida. O bairro em que mora sempre foi um típico subúrbio familiar americano que agora tem se transformado em um bairro étnico com diversos problemas com gangues de imigrantes orientais. A xenofobia por parte do velho operário e veterano de guerra dá lugar à aproximação e empatia, e ele se envolve com os conflitos de violência local. Se vocês quiserem fazer apenas uma síntesezinha aqui, ó, só deste começo aqui, ó, em que ele não tem um apoio, vive sozinho de maneira análoga, de maneira similar, muitos idosos vivem isolados, não têm o acompanhamento dos filhos, podem usar tranquilamente. Filme muito massa.
Meu Pai, uma lição de vida. Assista, muito massa. Nesta emocionante história, o executivo John Tremont descobre que sua mãe, Beth Tremont, desmaiou e teve que ir para o hospital. John assume então a responsabilidade de cuidar de seu pai, Jack Tremont, e ensiná-lo a reconquistar sua independência. Ficou lá, a mãe no hospital, ele não sabendo o que fazer, o filho vai e toma de conta do pai, vai acompanhar o pai, vai viver histórias com o pai. Muito massa, muito emocionante. Assistam, tá? Vale super a pena. Em relação a áreas de conhecimento para o primeiro argumento, limitadas às políticas públicas, vou dar aqui para vocês um arsenal. Vocês podem utilizar a citação de Ideraldo Montenegro. Nenhum Estado pode ser justo se as leis que o compõem não vêm dos anseios populares. Muito massa, tá? Nenhum Estado pode ser justo se as leis que o compõem não vêm dos anseios populares. Ou seja, se não é para auxiliar os idosos, então tem alguma coisa errada. Ou essa lei está sendo feita a lei e não está sendo cumprida. Se tem a lei e não está sendo cumprida, meus amores, não vamos inventar roda. Ó, Paulo Freire, a teoria sem prática vira verbalismo. Tem também Thomas Hobbes, que é dever do Estado zelar pelo bem-estar da sociedade, pois ambos estão unidos por meio de um contrato social. Ou podem utilizar também Immanuel Kant, somos todos iguais perante o dever moral. Pessoal, isso aqui é muito forte. O dever moral de auxiliar, de garantir esses direitos dos idosos, tá? Argumento 2, sensação de impunidade. Marquês de Maricá, impunidade é segura quando a cumplicidade é geral. Como assim quando a cumplicidade é geral? Se não há uma briga, se não há um envolvimento de outros setores sociais para garantir os direitos dos idosos, há uma cumplicidade. Sacaram a parada? Vocês podem utilizar a analogia da inércia, tá? Ou podem utilizar a analogia dos anticorpos. Anticorpos, glicoproteínas que fazem parte do sistema imunológico, cuja função é identificar e neutralizar os antígenos. De maneira análoga, o Estado, que deveria ser o protetor do organismo social, falha quando não garante o cumprimento amplo dos direitos dos idosos. Ponto, isso pode ser comprovado, aí vocês vão trazer todas as comprovações. Ou então, se vocês quiserem citação, Cícero, o maior estímulo para cometer faltas é a esperança de impunidade. Ou seja, se eu não vou ser punido, então eu vou cometer esses crimes todos. Proposta de intervenção, já toda mastigada aqui para vocês, tá, pessoal? Eu coloquei aqui o Ministério da Justiça e Segurança Pública, detalhamento já estou dando detalhamento do órgão da Administração Pública Federal Direta, que tem dentre suas competências a defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais. Aqui a gente já tem o detalhamento, tá? Se quiserem usar o detalhamento do agente. O que é que tem que ser feito? Garantir a efetivação de políticas sociais voltadas para a proteção dos direitos dos idosos. Como é que vou fazer isso aqui? Por meio da construção de hospitais. Aí vai depender, prestem atenção, aqui é fundamental. Vai depender do que vocês colocarem no desenvolvimento. Eu sugiro que vocês voltem para o desenvolvimento 1, para saber exatamente o que vocês colocaram lá. Construção de hospitais de atendimento exclusivo à terceira idade, adequação dos espaços urbanos. Porque muito provavelmente eu coloquei tanto a questão de saúde quanto a questão da mobilidade. Qual é o detalhamento para isso aqui? Ó? Meio, construção de hospitais de atendimento exclusivo, unidade de pronto atendimento, posto de saúde, centro de alta complexidade a cada 500 mil habitantes. Estou detalhando. Padronização de calçados, construção de passarelas e centros de lazer com auxílio de recursos federais, estabelecendo um prazo a estados e municípios para as adequações. Meus amores, ó, detalhadamente aqui. E a finalidade, tudo isso a fim de que o Brasil consiga garantir a dignidade dos idosos desta e das próximas gerações. Não é difícil. Esta parada aqui não é difícil. O que é que vocês têm que fazer? Treinar. Colocar tudo isso aqui em prática sem inventar roda. Sejam objetivos, sejam simples na produção de vocês e eu encontro todos vocês na próxima aula, no próximo desafio. Forte abraço. Tchau, tchau.